Fala galera, em tempos de coronavírus, estamos aqui para não colocar vocês em risco e falar sobre o nosso próximo assunto. Na aula de hoje nós vamos falar sobre razão e proporção. Galera, razão e proporção é um dos assuntos que mais aparecem no Enem, é um dos assuntos que mais cai, então você tem que ficar ligado. Olha só, quando eu começo a falar de razão e proporção, a primeira coisa que eu tenho que saber é o que é uma razão. Galera, o que seria a razão? Razão nada mais é do que a divisão entre dois números. Por exemplo, quando eu tenho A sobre B, isso aqui é a representação de uma razão. Na verdade, eu posso representar uma razão de duas maneiras. Eu posso representá-la na forma de fração ou simplesmente colocar A, dois pontinhos B. Mas como que eu faço a leitura dessa razão? Eu faço a leitura da seguinte forma. Eu falo que A está para B. Beleza. Mas este A da razão, ele recebe um nome. Ele é chamado de antecedente. Então, este camarada, ele recebe o nome de antecedente. Opa, e esse B? Ele é chamado de consequente. Mas se liga, galera. Existem várias razões, na realidade, que estão presentes no nosso dia a dia. Nós temos que ter atenção especial com essas razões. Por quê? Porque elas aparecem bastante no Enem. Por exemplo, quando você pensa lá na química, uma das razões bastante importantes, que também está presente na física, se chama densidade. O que seria densidade? Densidade, lá na física, é conhecido como massa dividido por volume. Mas professor, por que densidade é chamada de razão? Porque razão é a divisão entre dois números. E densidade é massa dividido por volume. Galera, lá na física nós também temos outra razão que é extremamente importante. Ela se chama velocidade média. O que seria a velocidade média lá na física? A velocidade média é a variação do espaço dividido pelo tempo. Galera, essa é uma das razões que também já apareceu lá no Enem. Beleza, mas nós temos outros exemplos de razões. Por exemplo, lá na geografia existe uma razão chamada de densidade demográfica. Mas o que seria a densidade demográfica? Na verdade, ela serve para mostrar para a gente quão populosa é uma determinada região. Por exemplo, densidade demográfica ela nada mais é do que o número de habitantes dividido por área, pela área em que esses habitantes estão ocupando. Beleza, então densidade demográfica também é um exemplo de razão. Só que, galera, existe uma razão em que dela nós não podemos jamais esquecer, que é chamada de escala. O que seria escala, galera? Escala nada mais é do que desinho sobre desão. Mas o que seria esse desinho? Desinho seria a medida do desenho. E o que seria o desão? Desão seria a medida na realidade. Beleza. Mas eu não posso me esquecer que escala ela é uma medida linear. Escala serve para transformar comprimento. Beleza. Então, escala é uma medida linear, é uma medida para transformar distância. Mas, galera, se liga só. Se eu representasse para vocês dois tipos de escala, a escala 1 por 100 e a escala 1 por 15 mil, qual dessas duas escalas me dá uma maior riqueza de detalhes? Pensa comigo. Escala é uma divisão, porque razão também é uma divisão. Aqui nesse caso eu tenho 1 dividido por 100. Aqui eu tenho 1 dividido por 15 mil. Mas se liga, galera. Isso significa que para cada unidade do desenho eu tenho 100 na realidade. Aqui significa que para cada unidade do desenho eu tenho 15 mil na realidade. Mas para pensar comigo, galera. Quando eu tenho 1 dividido por 100, você concorda que este resultado ele vai ser um resultado maior do que 1 dividido por 15 mil?
Como 1 dividido por 100 é maior do que 1 dividido por 15.000, esta primeira escala ela me dá uma maior riqueza de detalhes. Opa, mais 1 dividido por 15.000 vai me dar um resultado menor, por isso que eu tenho menos riqueza de detalhes. Mas se liga, galera, eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque quando eu falo de escala, esse 1 por 100 não significa 1 centímetro por 100 centímetros. E não significa 1 quilômetro por 100 quilômetros. Por quê? Porque escala ela é adimensional. Ah, show de bola. Mas se liga, galera. E quando eu quero transformar área através de escala? Repito, escala ela serve para medir comprimento. Toda vez que eu for transformar a área utilizando escala, eu tenho que pegar a escala e elevar essa escala ao quadrado. Ah, mas professor, e se eu quiser transformar volume utilizando escala? Ah, então eu tenho que pegar a escala e elevá-la ao cubo. Por quê? Porque volume tem 3 dimensões. Então, por isso que eu vou elevar essa escala ao cubo.